Você já percebeu que quase todos os grandes arrependimentos da nossa vida aconteceram em poucos minutos? Uma resposta enviada sem pensar, uma discussão, uma decisão tomada com raiva, uma palavra dita no calor do momento. 5 minutos pode destruir anos de construção. E sabe o mais curioso? Quase nunca nos arrependemos daquilo que deixamos de responder. Nós arrependemos daquilo que respondemos. Hoje eu quero mostrar porque as pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que respondem mais rápido, são aquelas que aprenderam a esperar. Porque existe uma força que pouca gente desenvolve: a capacidade de fazer silêncio. Quando o mundo inteiro espera que você exploda, existe uma frase que mudou completamente minha forma de enxergar os conflitos. Quem controla sua reação, controla uma parte de sua vida. Pense nisso. Se uma simples crítica consegue destruir seu dia, quem realmente está no controle? Você, quem fez a crítica, ou quem com reação controla a vida? Nós integramos. E quando entendemos isso, paramos de lutar contra o mundo e começamos a treinar nossa própria mente. Imagine dois homens, os dois recebem exatamente a mesma ofensa. O primeiro responde imediatamente, levanta a voz e perde o controle, e vai dormir pensando naquela discussão. Passa dias revivendo tudo na cabeça. O segundo ouve, respira, fica em silêncio e continua caminhando. Agora te pergunto, qual dos dois realmente venceu? A maioria das pessoas acredita que vencer uma discussão é fazer o outro ficar sem resposta. Mas isso não é vitória. Vitória é continuar em paz. Mesmo depois da discussão, o autocontrole é a maior vitória. A natureza ensina isso o tempo inteiro. Você nunca verá a águia brigando com corvos. Os corvos gritam, provocam, vão ao redor, tentam incomodar, mas a águia não responde. Ela apenas sobe. Quanto mais sobe, menos consegue ouvir o barulho. Talvez seja a maior lição desse vídeo. Nem toda provocação merece resposta. Às vezes, a melhor resposta é crescer tanto que o barulho fique pequeno demais para alcançar você. Existe uma pergunta que eu faço para mim. Sempre que alguém tenta tirar minha paz, isso ainda vai importar daqui a um ano? Se a resposta for não, por que eu gastaria minha energia agora? Nós acreditamos que responder imediatamente é sinal de força, mas não é. Qualquer pessoa reage, pouquíssima escolhe agir. E existe uma diferença enorme entre reação e decisão. A reação nasce do impulso, a decisão nasce da consciência. E toda vez que você escolher a consciência, você fortalece sua liberdade. Existe uma cena que se repete todos os dias em milhões de empresa, casamentos, amizades e famílias. Alguém fala uma frase, a outra pessoa responde imediatamente. Não aumenta, o orgulho entra na conversa e poucos minutos depois, ninguém mais está discutindo o problema. Todos estão apenas tentando vencer. E é exatamente esse momento que a razão deixa a sala e o ego aumenta o comando. Volta, talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha vivido isso. Você sai de casa decidido e ter um bom dia, mas basta uma mensagem atravessada, um comentário mal colocado. Alguém levanta um
tom de voz para mudar tudo. De repente, seu humor já não pertence mais a você, pertence à situação. É isso o perigoso, porque quando qualquer acontecimento decide como você vai se sentir, você deixa de ser o protagonista da sua vida. Eu quero que você imagine uma panela d'água no fogo. No começo parece tudo tranquilo, mas a temperatura vai aumentando. Pouco, quase sem perceber, até chegar o momento que basta uma pequena bolha para tudo começar a ferver. Assim funciona nossa mente. A explosão quase nunca começa na discussão. Ela começa horas antes, dias antes, talvez até anos antes. São pequenas frustrações, mágoas guardadas, expectativas não resolvidas que vão aumentando a temperatura emocional. E quando alguém diz apenas uma palavra, não é aquela palavra que provoca a explosão. Ela apenas encontrou uma mente que já estava fervendo. Por isso, o verdadeiro trabalho não acontece durante a discussão. Acontece muito antes dela. E no silêncio, na reflexão, na forma como você escolhe cuidar da própria mente todos os dias. Existe uma frase de Marco Aurélio que resume isso de maneira extraordinária. Ele escreveu que você sempre terá o poder sobre a sua mente, nunca sobre os seus acontecimentos externos. Pare por um instante, pense no peso dessas palavras. Nós passamos anos tentando controlar pessoas, controlar situações, controlar resultados, enquanto esquecemos de cuidar da única coisa que realmente nos pertence: nossa mente. É como tentar controlar o vento enquanto abandonam os lemes do barco. O vento nunca estará sob o nosso comando, mas a direção, essa sempre poderá ser escolhida. Essa seja a maior liberdade que o ser humano pode conquistar. Porque quem aprende isso deixa de viver como uma folha levada, começa a viver como uma árvore. O vento sopra, a chuva cai, as estações mudam, mas as suas raízes permanecem firmes. Você já percebeu que as pessoas mais sábias normalmente falam pouco? Não é porque elas não têm resposta, é porque aprenderam que nem toda pergunta merece ser respondida, nem toda crítica merece atenção, nem toda provocação merece espaço. Dentro da mente, isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Escolher onde investir aquilo que temos de mais precioso. Nosso tempo, nossa energia, nossa paz. O sol nascendo uma estrada longa. Imagine chegar ao fim deste dia sem carregar o peso de uma discussão desnecessária, sem ficar revivendo uma conversa sem pensar no que deveria ter respondido, sem permitir que alguém alugue um espaço permanente na sua cabeça. Isso não significa ignorar os problemas, significa escolher o momento certo para enfrentá-los, porque existe uma enorme diferença entre agir com firmeza e reagir com impulso. Essa diferença muda destinos. Hoje, antes de responder qualquer mensagem, antes de entrar em qualquer discussão, antes de levantar a voz, experimente fazer apenas uma coisa. Respire 5 segundos. 5 segundos pode salvar um relacionamento, pode evitar um arrependimento, pode impedir uma decisão que você carregaria pelo resto da vida. Às vezes, a maior demonstração de força é aquilo que ninguém vê. O momento que você escolhe permanece em silêncio. Não porque ficou sem argumentos,
mas porque decidiu proteger aquilo que vale muito mais do que vencer uma discussão, a sua paz. Existe uma verdade que demorou muitos anos para eu entender. Nem todas as pessoas querem seu bem. Isso não significa que elas sejam suas inimigas. Algumas apenas vivem presas às próprias dores, às próprias frustrações e acabam espalhando aquilo que carregam dentro de si. Por isso, antes de responder uma provocação, faça uma pergunta silenciosa. Essa pessoa está tentando conversar comigo ou apenas provocar uma reação? Porque existe uma enorme diferença entre o diálogo e a manipulação. Pense em uma marionete. Enquanto alguém segura os fios, ela se move exatamente como o outro deseja. Agora, pense em nossa vida. Quantas vezes alguém fez um comentário e você perdeu a paz? Quantas vezes uma mensagem mudou completamente seu humor? Quantas vezes você deixou de dormir porque ficou imaginando o que alguém quis dizer? Enquanto isso acontece, os fios ainda estão presos e talvez o maior objetivo da maturidade emocional seja cortar fios. O problema é que quase ninguém nos ensina isso. Desde os pequenos, aprendemos a responder imediatamente, a nós defender, a provar nosso valor. Como fica em silêncio fosse um sinal de fraqueza, mas não é. Existe silêncio que nasce do medo. Existe um silêncio que nasce da confiança. São completamente diferentes. Quem tem medo de ficar calado porque não consegue falar e que tem domínio de ficar calado porque não precisa provar nada. E sabe qual é a parte mais difícil? Aceitar que nem sempre teremos a última palavra. O orgulho odeia isso, o ego quer vencer todas as discussões, que quer convencer todo mundo, que ser compreendido por todos, mas a vida ensina que algumas pessoas decidiram não entender. Você não importa quantas explicações você dê, não importa quantos argumentos apresente, elas já escolheram a conclusão. Antes mesmo de ouvir sua história, então, por que insistir? Durante muito tempo, eu acreditava que precisava responder tudo, achava que permanecer em silêncio significava perder. Hoje penso exatamente ao contrário. Aprendi que existem discussões em que qualquer resposta já representa uma derrota, porque quando você aceita lutar no terreno do caos, o caos sempre leva vantagem. Pessoas desequilibradas tem experiência em viver no desequilíbrio. Não tente vencê-las usando as regras dela. Escolha outro caminho. A serenidade, a firmeza, a inteligência. Existe uma imagem que sempre me faz refletir. Imagine um lago. Se você jogar uma pedra, as ondas aparecem imediatamente. Agora, imagine uma montanha. Pode chover, pode ventar, pode cair granizo. Ela continua ali firme e imóvel. A pergunta é: o que você quer ser? Um lago que reage a qualquer pedra ou uma montanha que permanece firme diante das tempestades? A vida continuará testando você. Sempre alguém vai duvidar da sua capacidade, alguém vai falar mal de você e alguém vai interpretar suas intenções da pior maneira possível. Isso faz parte da caminhada. O que não faz parte é entregar sua paz sempre que isso acontecer, porque existe uma escolha e essa escolha acontece em poucos segundos. Você pode alimentar o incêndio ou impedir
que a primeira faísca encontre o combustível. Quero deixar uma reflexão. Talvez a maior demonstração de força não seja vencer alguém. Talvez seja vencer a versão de você que sempre reage antes de pensar, porque essa batalha ninguém pode lutar no seu lugar. Enquanto você vence essa batalha, descobre algo extraordinário. A paz deixa de depender do comportamento das outras pessoas. Ela passa a depender de pessoas que você escolhe ser. Olhe, quem domina a própria mente jamais será escravo das emoções. Pessoa manipuladora não é perder uma discussão, não é ficar sem argumento. O maior medo dela é perceber que já não consegue controlar você. Porque enquanto alguém consegue decidir um momento que você sente raiva, ansiedade, culpa ou medo, essa pessoa continua ocupando um espaço que nunca deveria existir dentro da sua mente. E pior, muitas vezes isso acontece sem que você perceba. Existe uma cena muito comum, talvez você já tenha vivido isso. Você percebe uma mensagem, lê uma única frase e imediatamente sente seu coração acelerar. Sua respiração muda, sua cabeça começa a imaginar a resposta. Você cria diálogos inteiros, mesmo de a outra pessoa nem está mais falando, mas continua controlando seus pensamentos. Exatamente aí que precisamos recuperar o controle. Uma das maiores forças que uma pessoa pode desenvolver é aprender a esperar. Esperar 5 minutos, esperar uma hora, esperar até o dia seguinte. Se for necessário, porque quando a emoção diminui, a inteligência aumenta. E quando a inteligência aumenta, as decisões melhoram. Você já deve ter percebido isso. Quantas vezes respondeu algo impulsivamente e depois pensou: eu poderia ter falado de outra maneira. Agora imagine quantos problemas seriam evitados se você tivesse esperado apenas alguns minutos. Existe uma frase que mudou completamente minha maneira de agir. Nem tudo precisa de uma resposta hoje. Guarde isso porque nós fomos acostumados a acreditar que a rapidez significa inteligência, mas quase sempre a sabedoria anda devagar. Ela observa, ela escuta, ela analisa, só depois decide. Responder rápido. Pense um arqueiro, ele não dispara a flecha no primeiro impulso. O primeiro, ele firma os pés, controla a respiração, fixa os olhos, depois solta a flecha. A vida também funciona assim. Quem aprende a controlar o primeiro impulso acerta muito mais os próprios caminhos. Talvez o maior sinal de maturidade não seja falar melhor,
seja reagir menos, porque existe uma paz que só aparece quando você deixa de carregar o peso da opinião de todo mundo. Você não precisa convencer todas as pessoas, você não precisa ganhar todas as discussões, você não precisa explicar cada decisão que toma. Algumas respostas o tempo dará por você. E o tempo quase sempre fala mais alto do que qualquer argumento. Hoje eu quero deixar um desafio durante as próximas 24 horas. Não responda imediatamente nenhuma provocação, nenhuma. Respire, observe, espere. Depois pergunte para si mesmo: minha resposta vai construir alguma coisa ou apenas alimentar o conflito? Essa única pergunta pode evitar muitos arrependimentos. Existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa calma e ser uma pessoa fraca. O fraco se cala porque tem medo. O forte escolhe o silêncio porque domina a si mesmo. Nunca confunda a serenidade com falta de coragem. Às vezes, o homem mais forte da sala é justamente aquele que não sente necessidade de provar isso para ninguém. Quando você aprender a controlar suas emoções, ninguém mais consegue controlar sua vida. Vou contar uma história. Talvez ela também seja a sua. Há alguns anos, um homem trabalhava em uma empresa, onde fazia de tudo na maneira certa, chegava cedo e cumpria seus horários. Respeitava as pessoas, nunca procurava problemas, mas havia um colega que parecia incomodado com a dedicação dele. Todos os dias, uma ironia, uma piada, um comentário maldoso. Sempre na frente dos outros. No começo, ele respondia, tentava se defender, explicava que aquilo ali não era verdade. Mas quando mais explicava, mais combustível entregava. Quanto mais reagia, mais o outro provocava. Até que um dia algo mudou, ele decidiu não responder. Na primeira vez, o provocador sorriu, que era coincidência. Na segunda, insistiu. Na terceira, aumentou o tom. Mas encontrou exatamente a mesma coisa: silêncio, postura, trabalho, resultados. Depois de algumas semanas, aconteceu algo curioso. O provocador desistiu, não porque ficou bonzinho, mas porque percebeu que já não conseguia controlar aquela pessoa. Entenda isso. Existem pessoas que não procuram discussão, elas procuram reação. E quando você deixa de reagir, o jogo perde a graça. Talvez você esteja vivendo isso. Hoje pode ser no seu trabalho, na família, no casamento, nas redes sociais. Sempre existe alguém tentando medir quanto ainda consegue afetar você. E sabe por quê? Porque a reação dá uma falsa sensação de poder. Quem provoca quer confirmar que ainda consegue entrar na sua mente, mas quando encontra serenidade, fica sem saber o que fazer. Existe uma frase que gosto muito, ela diz: não responda a partir da ferida, responda a partir da consciência. Guarde isso porque a ferida quer vingança, o orgulho quer vencer, o ego quer provar, mas a consciência quer paz. E paz não significa fugir dos conflitos, significa escolher quais conflitos realmente merecem sua energia. Imagine tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Parece absurdo, não é?
Mas é exatamente isso que fazemos quando respondemos uma ofensa com outra ofensa, quando levantamos a voz porque alguém levantou primeiro, quando atacamos porque fomos atacados. O resultado nunca é paz, o resultado é um incêndio ainda maior. Às vezes, a atitude mais inteligente é retirar o combustível, porque sem o combustível, o fogo morre sozinho. Quero que você faça um exercício, feche os olhos. Pare alguns segundos, lembre-se da última discussão que tirou sua paz. Agora responda para si mesmo o que ela resolveu. Mudou a opinião da outra pessoa? Trouxe tranquilidade, melhorou o relacionamento ou apenas deixou marcas que poderiam ter sido evitadas. A maturidade começa quando percebemos que nem toda a verdade precisa ser dita naquele momento. Existe um tempo para falar, existe um tempo para ouvir, existe um tempo em que o silêncio comunica muito mais do que qualquer discurso. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário. Ele dizia que a melhor vingança não se torna parecido com quem nos feriu. Pense na profundidade dessa frase. Se alguém age com agressividade e você responde com agressividade, quem mandou quem? Quem espalha ódio ou você faz o mesmo? Quem realmente venceu? A verdadeira vitória é continuar sendo quem você escolheu. Ser mesmo quando o mundo tenta fazer você esquecer seus princípios. Olhe para cá. Meu caráter não será decidido pelo comportamento das outras pessoas. Existe uma habilidade que separa as pessoas comuns das pessoas emocionalmente fortes. E o mais curioso é que essa habilidade não exige dinheiro, não exige talento, não exige inteligência acima da média. Ela exige apenas alguns segundos. Esses poucos segundos podem mudar completamente o rumo de uma conversa. Pode salvar um casamento, uma amizade, uma oportunidade de trabalho. E, em alguns casos, pode mudar uma vida inteira. Estou falando da pausa, daquele pequeno espaço entre o que acontece e a maneira como você escolhe responder. Nós vivemos em um mundo que ensina a responder imediatamente. Mensagem, chegou, responda. Comentário na sua foto, responda. Alguém discordou de você, responda. Parece que tudo precisa acontecer agora. Mas a sabedoria nunca teve pressa. Imagine um arqueiro antes de lançar a flecha. Ele respira, observa o alvo, encontra o equilíbrio, porque sabe que uma flecha disparada no impulso raramente acerta o destino. A nossa língua funciona da mesma forma. A palavra lançada sem controle não pode ser trazida de volta. Talvez o maior erro que cometemos seja acreditar que o problema está na emoção, mas não está sentir raiva. Não faz de você uma pessoa ruim. Sentir tristeza não faz de você uma pessoa fraca. Sentir medo não diminui o seu valor. As emoções fazem parte das condições humanas. O problema é começar quando deixamos que elas assumam o volante de nossa vida. Imagine entrar em um carro. Você aceitaria entregar o volante para alguém completamente descontrolado? Claro que não. Então, por que entregar as decisões mais importantes ao impulso de alguns segundos? Marco Aurélio escrevia em seu diário, não para convencer outras pessoas, mas para lembrar a si mesmo de quem deseja ser.
Isso me faz pensar quantas vezes nós tentamos mudar o comportamento dos outros, quando o verdadeiro trabalho é cuidar de nossa própria mente. Você não critica, você não controla quem mente, você não controla quem decepciona, mas controla a pessoa que decide o próximo passo. Essa pessoa é você. Quero propor um exercício. Da próxima vez que alguém provocar você, não responda imediatamente. Respire profundamente. Conte até 5. Enquanto respira, faça apenas uma pergunta que eu vou ganhar reagindo agora. Se a resposta for mais conflito, mais desgastes, mais arrependimento, talvez o silêncio seja a decisão mais inteligente, porque o silêncio, quando nasce da consciência, não é ausência de coragem, é presença de domínio. Eu acredito que todos nós já carregamos palavras das quais nós arrependemos. Frase dita no calor da emoção, mensagens enviadas na madrugada, discussões que poderiam ter terminado de outra forma. Mas existe uma boa notícia: você não pode mudar o passado, mas pode impedir que ele continue se repetindo cada nova situação. É uma oportunidade para construir uma versão mais forte de si mesmo, não uma pessoa fria, não alguém indiferente, mas alguém que aprendeu a transformar. Enquanto isso acontecer, é paz, deixa de ser um acaso, ela passa a ser uma decisão diária. A verdadeira força não está em responder mais rápido, está em escolher a resposta certa, mesmo quando suas emoções pedem ao contrário. A forma como eu enfrento os conflitos da vida. Quem eu quero ser quando essa situação passar. Pensem nisso por um instante, que toda discussão termina, toda crise passa, toda provocação perde a força. Mas o caráter que você constrói durante esses momentos fica para sempre. Quando alguém tenta tirar sua paz, você tem duas escolhas. A primeira é reagir exatamente como esperam: gritar, acusar, responder no mesmo tom e depois carregar o peso do arrependimento. A segunda é lembrar que seu caráter vale muito mais do que o seu orgulho, porque o orgulho que você vence uma discussão, que o orgulho que vencer uma discussão, sabedoria que preserva uma vida. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, perdas, pressões que poucos seres humanos suportariam. Sim, ele escrevia para si mesmo: se alguém agir mal com você, lembre-se de que essa pessoa acredita estar fazendo certo. Olhe para a profundidade dessa ideia. Isso significa aceitar injustiça. Significa entender que você não precisa carregar o peso das escolhas dos outros. Cada pessoa responde pela própria consciência e você responde pela sua. Talvez hoje exista alguém que esteja ocupando um espaço demais na sua mente. Uma crítica, uma discussão, uma decepção, uma mágoa antiga. Eu quero fazer um convite. Solte esse peso, não porque o outro merece, mas porque você merece viver mais leve. Guardar ressentimento é como carregar uma mochila cheia de pedras durante uma longa caminhada. Quem sofre primeiro é quem carrega. Existe uma força extraordinária em continuar caminhando, e quando alguns gastam energia tentando destruir, você investe energia em construir, enquanto alguns vivem presos ao passado.
Você escolhe preparar o futuro, enquanto alguns alimentam o caos. Você alimenta a paz e essa paz não nasce das circunstâncias. Ela nasce das escolhas que você faz todos os dias. Ninguém pode tirar minha paz sem a minha permissão. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer pela sua companhia, mas acima de tudo, eu quero agradecer por você ter escolhido investir em alguns minutos no fortalecimento da sua mente, porque o mundo já tem pessoas suficientes reagindo por impulso. O que ele precisa é de pessoas que saibam agir com consciência. Talvez você não consiga mudar tudo de uma vez e nem precisa. Grandes mudanças começam com pequenas decisões. Uma resposta que você escolheu não enviar, uma discussão que você decidiu não alimentar, uma provocação que perdeu a força porque encontrou alguém em paz. É assim que o autocontrole é, construindo um dia a cada vez. Agora eu quero deixar um desafio, o nosso desafio estoico da semana. Durante os próximos 7 dias, sempre que alguém provocar, não responda imediatamente. Respire, conte até 5, pergunte a si mesmo: minha resposta vai resolver o problema ou apenas alimentar o conflito? Faça esse exercício e depois volte aqui. Eu quero você escreva nos comentários: hoje escolhi a calma. Eu faço questão de ler os comentários, porque este canal não é apenas um lugar para assistir vídeos. É uma comunidade de pessoas que decidiram fortalecer a própria mente. Esse conteúdo fez sentido para você? Inscreva-se no canal, porque toda semana teremos provas, reflexões sobre estoicismo, disciplina. Às vezes, uma única reflexão chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. Lembre-se, você não controla tudo o que acontece na vida, mas sempre poderá escolher quem decide ser diante de cada situação. Dominar a própria mente, jamais será escravo das circunstâncias.